Gente, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui hoje. Eu me chamo Natália, para quem não me conheceu ainda, eu sou do Instituto Telos também, e ingressei no projeto junto com a Thaís e com a Ju. E queria agradecer mais uma vez por vocês, pelo tempo de vocês aqui hoje. Eu sei que vocês estão cheios de atividades durante essa semana, né? Chegando no final do ano, muitas coisas para dar encaminhamento. E aí eu quero reiterar que esse projeto, essa capacitação, ela faz parte do projeto Plataforma Serviço de Gestão, que foi aprovado no edital de 2016 do Conselho Estadual do Idoso, e estamos na frente das capacitações, né? Então, vocês já participaram, se não me engano, de duas capacitações, estamos entrando na terceira hoje. E todo esse material está sendo gravado, né? E tudo será, os vídeos, tanto os vídeos quanto as apresentações serão compartilhadas com vocês posteriormente. Hoje a gente vai falar do regimento interno e da política estadual do idoso e trataremos da criação da estratégia do Conselho Estadual do Idoso. Por isso vai ser muito importante a participação de vocês. Vão ter momentos que a gente vai abrir para o debate, então eu convido vocês a participarem, tá bom? E quem vai fazer essa apresentação conosco hoje é o Wagner, que vocês já conheceram, que ele é uma pessoa especialista nessa temática. E antes de eu passar a palavra para ele, eu queria reiterar que a gente tem uma declaração de presença, que a gente sabe que as capacitações eram previstas para serem presenciais, mas considerando a situação de calamidade pública que estamos passando em função do coronavírus, a gente decidiu juntamente com o Conselho, realizar essas oficinas online, né? E aí aqui eu vou ler para vocês essa declaração de presença, que vocês também vão ter acesso quando assinarem a lista de presença que eu vou mandar para vocês amanhã, ao final do dia, tá bom? Então, considerando a atual situação de calamidade pública que o Brasil passa em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, e seguindo as recomendações das autoridades governamentais brasileiras de evitar reuniões e aglomerações de pessoas para combater a disseminação do Covid-19, o Instituto Telos está realizando as oficinas online. Nesse sentido, sendo assim, eu confirmo a minha presença remota e declaro que autorizo, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, o Instituto Telos a utilizar a minha imagem e ou voz gratuitamente, por prazo indeterminado, para toda e qualquer ação, exposição ou documentação relacionada à divulgação e promoção do referido instituto e seus respectivos projetos no âmbito nacional e internacional, sem acarretar ônus para as partes, tá? Isso aqui a gente passa só porque, como a gente vai estar gravando esse material, vai estar divulgando para vocês, é importante que vocês estejam cientes, tá bom? Pode passar, Thaís. E aí, a gente tem aqui os nossos combinados tecnológicos, que é só para a gente deixar a nossa dinâmica aqui mais proveitosa possível. Então, eu peço, né, que quando vocês não estiverem falando, mantenham o microfone no mudo, né, para que a gente não precise ter interferências no som e nem atrapalhar com ruídos. A gente pede para manterem a câmera ligada, né, porque ajuda a humanizar um pouquinho o contato, mas durante a apresentação, a gente sabe que pode ser que a internet fique um pouco mais pesada. Então, se durante a apresentação, se vocês preferirem deixar desabilitada, não tem problema. A gente pede mais no momento da troca, na hora que a gente estiver trocando e falando, tá bom? A gente pede para vocês darem preferência aos fones de ouvido, se tiverem, né? Porque com fone de ouvido a gente consegue escutar vocês melhor, ainda mais quando tem aqueles que têm um microfonezinho embutido, e vocês também conseguem escutar melhor. E, por fim, a gente pede para que vocês, se estiverem com celular ou outras janelas abertas que por acaso possam emitir som, que prefira fechar ou então mantenha mutada, né? Que tem a opção de você tirar o som daquela aba para não interferir na apresentação. Bom, e aí a gente continuando então, pode passar, Thaís. A gente vai fazer aqui uma pequena rodada, uma dinâmica de como estou chegando. Aqui é uma ideia só para a gente falar um pouquinho
Quem se sentir à vontade para falar, obviamente, quem não quiser falar pode escrever pelo chat mesmo, mas a ideia é para a gente falar um pouquinho de como a gente está chegando. Então, como eu estou chegando? Eu vou começar. Eu estou chegando feliz e animada para trocar com vocês hoje, para conhecê-los um pouco mais, e ansiosa também para ver o que o Wagner vai compartilhar com a gente. Aí eu passo a palavra para quem quiser falar. Maria Helena, de Bauru, bom dia a todos. Como que eu estou chegando? Estou chegando com sono. Não costumo acordar cedo, mas tudo bem. Mas, assim, animada para ouvir o Wagner, né? Nas anteriores. Realmente gosto muito das apresentações do Wagner. E vamos aí compartilhando, né? Temos mais um dia de amanhã, um período muito longo, das 9h30 do meio-dia, mas, sabe, é como a Vera tinha falado, a gente está com tantos compromissos, certo? Em relação ao conselho, né? E eu também tenho outros trabalhos voluntários, que nós estamos trabalhando mais do que quando era presencial, muito mais. Porque vem essa, vocês estão em casa, certo? Mas a gente, sabe, vai dando o que é possível dentro realmente de uma contribuição, né? Ajudando e aprendendo também, tá? Um bom dia a todos novamente. Obrigada, Maria Helena. Maria Cláudia, obrigada por estar chegando. Eu sei que é difícil, né? Ainda mais que tá meio friozinho. Eu tô animada também, igual a Nath, quero saber como é que vai ser, o que vai contribuir. Apesar de ser um período longo, vocês vão ver que vai passar rápido. A última com Wagner foi tão dinâmico que passou super rápido, então acho que vai ser bem gostoso, vai ser uma manhã proveitosa. Então eu acho que tá valendo o esforço aí da gente estar aqui cedo e tá se dedicando para esse momento, porque vai servir muito para a gente. Bom dia. Vera, eu estou chegando com preguiça, mas curiosa, com vontade de ouvir, ver que é bom estar com vocês, faz bem, e eu espero que a gente consiga ter um produto final desse trabalho adequado. Embora nós tenhamos muitas coisas para fazer e pouco tempo para pensar. Bom trabalho a todos. Obrigada. Quem mais? Bom, a expectativa sempre é positiva, né? Lógico. A gente tem realmente um volume de trabalho grande. No caso, as mulheres ainda sofrem mais, né? Pelo home office, porque além do trabalho, né? Do nosso dia a dia profissional, a gente acaba não tendo mais horário de nada. Também se amplia o trabalho de casa, né? Então a gente tem aí uma cota maior ainda dos dois lados, do lado profissional e do lado pessoal. Mas eu acho que é uma fase importante e a minha expectativa é de que a gente consiga aproveitar muito o que a gente vai fazer aqui, no sentido de que posteriormente o conselho, na sua plenária, consiga tomar as suas decisões com maior clareza, né, com maior segurança, e que a gente consiga também resgatar tudo isso na próxima gestão, né, para que os próximos conselheiros que entrem consigam também aproveitar de alguma forma todo esse trabalho que está sendo feito. Eu acho que o momento do conselho é muito positivo, esse momento que a gente está passando. Tem sido tomadas algumas decisões importantes no sentido de melhorar a efetividade da ação junto aos conselhos municipais. E é isso, tá? Bom dia para nós todos. Maravilha, obrigada. A Valquíria compartilhou aqui também com a gente que está chegando com os ouvidos e olhos abertos para aprender sempre. Ótimo. Só tem uma coisinha para Margarete. Na época do Covid, mulher não tem jornada dupla. Ela dá oportunidade para o marido do Covid-19, para que ele aprenda e faça tudo que faz parte da jornada dupla, porque ele não conhece esse lado. E agora é o momento de aprender coisas novas. Eu acho melhor você vir aqui em casa, Vera. Por favor, venha me fazer uma visita.
Tem que Não, eu olhar tô o lado brincando, eu não posso positivo, reclamar, eu né? não posso reclamar, não. Meu é bastante companheiro, mas é bom você dar uma passadinha por aqui. Vera é coach de casais, eu também vou marcar uma hora. Perfeito. A Antônia está chegando aqui com boas expectativas. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar, gente, ou podemos passar? O Sérgio também compartilhou aqui, chegando com expectativas positivas de sempre para adquirir mais conhecimentos. Muito bom. Bom, então acho que eu vou passar. Se vocês quiserem compartilhar, podem continuar aqui. E eu vou passar a palavra para o Wagner. Wagner, você pode começar falando quais são, como que você está chegando hoje e tocar o barco, viu? Obrigada. Bom dia, Natália, bom dia, Thaís, bom dia às conselheiras todas que já falaram. Peço até licença, porque é sempre um prazer poder falar do controle social da pessoa idosa do estado de São Paulo. É um local de grande respeito, de grande celeridade, que eu me coloco aqui sempre como um eterno aprendiz para poder dialogar junto com todas vocês que farão parte desse nosso encontro no dia de hoje e no dia de amanhã também. Bom, eu sou Wagner, assistente social, historiador, mais de 2 décadas de experiência com a gestão do poder público e da sociedade civil, atuando dentro das políticas públicas de assistência social e na educação social, que envolve principalmente a política do idoso, da criança e adolescente, da pessoa com deficiência, enfim. Estou nesse trabalho aí já de controle social desde 1995, especificamente, né, e cada vez mais aprendendo, e vim aqui hoje para poder contribuir e, acima de tudo, aprender muito com vocês das especializações que a gente vai tratar da temática de hoje. A Vera, ela sempre chega, né, chegando, né, quando ela trata aí da dupla jornada e fala do marido do Covid, a gente começa a refletir de uma série de coisas aí interessantes, né? É muito bom poder dialogar com quem tem bastante acúmulo e experiência nessa temática, que é o lugar de vocês da política pública e que também a gente está aqui para navegar nesse oceano do controle social. Bom, pode avançar, por gentileza. Nosso tema de hoje, a gente vai trabalhar de 3 formas, né? Primeiro eu vou falar um pouco sobre resgatar um pouco o regimento interno, nós vamos conhecer um pouco sobre revisitar, perdão, a política estadual do idoso e, diante disso, nós vamos trabalhar, quando a gente chegar numa apresentação dinâmica em planilha Excel, que vocês já receberam com antecedência, nós vamos trabalhar com um ensaio de poder colocar alguns dos principais artigos da política estadual do idoso que são necessários para que o Conselho Estadual do Idoso possa aprimorar o seu aprimoramento dentro desse monitoramento da política estadual do idoso e averiguar se vai necessitar fazer algumas complementações ou deliberações para que isso, de fato, possa ficar muito mais participativo e democrático. Então, são um pouco dessa temática que nós vamos trabalhar hoje. Aqui já está colocado o tema, para que a gente possa, de maneira muito mais tranquila, avançar nessa discussão. Ok? Então, essa será um pouco da nossa metodologia do dia de hoje, para que vocês possam interagir. Claro, eu vou trazer algumas informações, vou buscar ser bem dinâmico, porque a gente sabe que são desafios sempre quando as atividades são virtuais. Requer uma atenção muito maior, uma presença muito maior, uma participação muito maior de cada um de nós, principalmente de vocês, que estão do outro lado, para que a gente, em conjunto, consigamos avançar nesse diálogo, ok? E também complementar os conselheiros homens, que pode ser que na hora que eu fui falar, caiu a minha conexão. Mais uma vez, obrigado aí a todos. Pode avançar, por gentileza. Bom, já adiantei um pouco sobre a metodologia. A gente vai fazer um exercício virtual hoje, né? Esse exercício vai requerer que nós consigamos compreender um pouco sobre os objetivos, a meta, as ações, os indicadores quantitativos, qualitativos, meio de verificação,
o prazo e se isso vai ter algum custo para o Conselho Estadual do Idoso. Então, a gente vai falar de muitos assuntos sobre a política pública estadual do idoso, vamos falar também sobre financiamento e orçamento, vamos falar sobre direito do idoso, vamos falar sobre articulação e comunicação, né? E também falar um pouco, né, e reforçar bastante sobre o papel da mesa diretora, que ela contribui com uma série de ações, aquilo que está dispositivado na deliberação do regimento interno de vocês, que foi aprovado em dezembro último. Então, isso vai ser um pouco da metodologia. Agora eu vou esboçar melhor a metodologia de como nós vamos trabalhar. Pode avançar, por gentileza. Bom, se nós vamos falar de um planejamento estratégico do Conselho Estadual do Idoso, tudo a gente tem que trabalhar com planejamento, né? O planejamento ele precisa ter, claro, algumas perguntas que precisam ser respondidas, que você planeja para que você possa executar. Eu acho que é importante a gente frisar aqui, conselheiras e conselheiros, que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem começado com o hábito de pedir algumas informações dos conselhos estaduais, porque todo conselho, principalmente o conselho que é despesa orçamentária, se tem um plano, se tem um orçamento previsto, ele quer saber o que aconteceu. Diante disso, nós temos o seguinte: quando a gente vai pensar no planejamento, a gente trabalha com algumas perguntas. São diversas, mas nós elencamos aqui algumas principais perguntas. Primeiro, da ação. O que o conselho quer? Como o conselho vai fazer? De que forma? Com qual responsável ou comissão o conselho vai realizar a respectiva ação? Qual o prazo? Nós sabemos que o mandato do Conselho Estadual, se não me falha a memória, acho que é 2 anos, né? 2 anos, se não me falha a memória. Alguns são 2, outros são 3. E qual que vai ser o prazo para executar aquela ação? Vai ser permanente? Curto? Médio ou longo? A gente vai precisar estabelecer e refletir, né, no estabelecimento de sugestões do mandato, quais são o deadline de tempo de cada ação. Onde o conselho vai fazer, são encontros, se são seminários, conferência, quais as fontes de recurso do conselho, se é recurso do Tesouro Estadual ou se é recurso do Fundo Estadual do Idoso, e quais resultados e impacto o conselho quer alcançar. Isso precisa estar evidente no planejamento do controle social do idoso do Estado de São Paulo, para que um planejamento ele possa ser minimamente feito e, naturalmente, ser monitorado pelas suas respectivas comissões. O Conselho hoje ele conta com uma comissão, com a mesa diretora, ela não é uma comissão, ela é a mesa que organiza e contribui com o processo do Conselho e dirige as reuniões e convoca, e tem as outras 4 comissões temáticas, que elas têm vida própria, coordenadores e vice-coordenadores, essas comissões, e que elas precisam se reunir regularmente antes do pleno para que possa ser deliberado ou apresentado os encaminhamentos das respectivas comissões. Esse desafio do nosso planejamento, que ele não é nenhum segredo, mas ele é um norte que nós estamos trazendo aqui, embora vocês já tenham esse hábito, mas a gente está apresentando algumas questões diferenciadas para o controle social do idoso, para que vocês possam, de maneira muito tranquila, poder planejar e organizar o conselho, mesmo sabendo que vocês estão no período eleitoral para o colegiado estadual, mesmo sabendo que terão outros membros, alguns irão para o processo de reeleição e poderão ser reeleitos, e da área governamental, outros poderão ser reconduzidos se assim permitir a legislação e for o primeiro mandato daquele respectivo conselheiro ou conselheira. Então, do nosso planejamento, do norte evidente que nós temos, esses são as perguntas que a gente apresenta para o plano de ação do controle social. Nós temos instrumentais, que eu vou apresentar aqui no final, mas para vocês entenderem do que nós estamos partindo para o nosso planejamento. Bom, diante disso, pode avançar, por gentileza. Todo plano tem que ter um objetivo e meta. Seja no trabalho do SEI, no lazer,
nos esportes ou em qualquer outra área, a definição de meta faz parte do nosso cotidiano. E aí, se me permitir, eu quero pegar a fala da presidente Vera, né, que ela trouxe de uma fala, olha, tem muita coisa para fazer pelo Brasil, né? Então, ela até citou que a gente que está aqui, os que estão chegando, os que chegarão, tem muito que fazer, embora também tem muito que contribuir, né? A nossa atual presidente, enquanto cidadão, enquanto membro desse colegiado. Então, quando ela coloca isso, a gente está começando a pensar também nas metas a serem alcançadas. Quando a gente se trata de uma pandemia que mudou a vida de todas as pessoas do planeta Terra, de todos os seres, a gente está falando aí de uma mudança consubstancial e cultural da realidade mundial que trouxe o trabalho remoto, muito. Algumas empresas já tinham o hábito de chamar-se de home office, mas isso tem que estar na política da empresa. E no poder público, os colegas e as colegas que estão na área governamental não tinha muito esse hábito de trabalho remoto. Então, todo mundo teve que se adaptar. Estamos ainda num processo de adaptação. Então, se a gente sabe o que quer o conselho, né, quais são as definições de meta, o que a gente quer buscar nos próximos dias, nos próximos anos, a gente tem que ter isso muito claro, aonde nós vamos alcançar. De forma geral, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas se a pessoa pensa numa remuneração, ganhar mais, o que ela precisa fazer? Se ela pensa, por exemplo, eu quero fazer uma viagem nacional e internacional, a partir de quando? Mas agora, para eu pensar numa viagem, eu preciso pensar nesse período de pandemia. Uma pandemia, por si só, historicamente, ela não passa da noite para o dia. A gente estima, aí, os historiadores, que uma média de 2 anos. Então, tem que se planejar e se organizar e pensar nesse processo das metas. Na prática, essa sensibilidade para saber como estabelecer as metas envolve à medida que o modelo de gestão vai ficando mais maduro. O plano ele pode ser revisto. Todo planejamento ele precisa ser revisto. Por quê? Principalmente do controle social. O Conselho Estadual da Pessoa Idosa ele é um conselho que envolve conselheiros, seja eles governamentais ou da sociedade civil, são conselheiros vivos. A política pública ela é viva, então ela está em constante mudança. Ninguém nunca imaginou que o planeta Terra poderia passar essa pandemia do novo coronavírus. Então todo mundo teve que rever os seus planejamentos, as suas metas e se adequar naquela realidade. Algumas pessoas lograram mais êxito, outras pessoas ainda estão almejando lograr êxito. Para definir as metas, podemos dizer que são objetivos quantificados. Meta nada mais é que uma posição no futuro relacionada ao tempo e valor, que exige algum grau de esforço e dedicação para ser alcançado. Então, qual que é a meta do Conselho, por enquanto? Entre várias, tá? Não vou reduzir o Conselho, só vou colocar o que é público. Nós sabemos que está no processo de eleição da sociedade civil. A meta do Conselho, pelo menos uma das metas, é realizar o pleito, provavelmente de forma virtual, com uma nova dinâmica, com uma nova realidade, e empossar os novos conselheiros e as novas conselheiras, entre várias metas. Na apresentação de vocês da dinâmica, muito bem colocada pela Natália, como que eu estou chegando, cada um colocou, olha, estou com frio, estou um pouco... estou motivada, um pouco cansada, mas enfim, cada um colocou como que está chegando. A gente precisa ser conselheiro e conselheira nesse processo, inclusive de planejamento, requer um esforço enorme, além daquilo que nós já vemos fazendo muito, que muito bem vocês colocaram, que todos nós estamos trabalhando, se a gente tivesse que estar hoje, todos do colegiado reunido, por exemplo, na sede do SEI, em São Paulo, ali no bairro da Guaianazes, por exemplo, na Rua Guaianazes, perdão, no Campos Elíseos. Então, ou seja, o esforço tem sido muito grande para todo mundo. Mas esse novo normal, dessa nova virada cultural, que nós precisamos ter muito claro as metas e os nossos objetivos enquanto controle social. Pode avançar, por gentileza. Aqui eu coloco alguns exemplos muito simples, tá? De uma realidade. Por exemplo, o exemplo de objetivo e meta para um time de futebol. Já que a gente é intitulado como país do futebol, embora a gente é país de muita coisa, do futebol, do carnaval, aí depende do olhar que eu quero apresentar que eu sou o país do futebol.
ganhar o objetivo, ganhar o campeonato estadual. Meta, vencer 80% dos jogos como mandante, 60% dos jogos como visitante. Então, existe esse objetivo. Eu quero ser campeão estadual, se eu estou tratando de um time de futebol. Se a gente traz, por exemplo, a realidade do SEI, né, que é o ideal, a gente coloca assim, objetivo, que todos os municípios paulistas tenham o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Meta, hoje nós temos atingir, se são todos, são 655, atingir 100% dos municípios. Hoje vocês sabem a quantidade de conselhos municipais instalados nos municípios paulistas. Nós não estamos ainda dizendo se eles estão tendo pleno funcionamento ou não. Nós estamos dizendo que ele está instalado. Aí aqui um outro exemplo muito mais simples, eu quero sair do aluguel. É o objetivo. Então, para sair do aluguel, eu preciso comprar uma casa. Aí eu vou colocar o meu orçamento como meta. Olha, eu preciso comprar uma casa até 31 de outubro deste ano, num valor aí de aproximadamente R$200 mil. Então, e aonde eu quero essa casa? Porque quando eu vou escolher um local para ser meu território, uma residência, minimamente eu preciso me organizar no meu planejamento para saber quais são os serviços disponíveis naquele território. Pode ser muito simples, mas quando eu vou escolher um local para residência, eu preciso saber o que tem próximo. Tem comércio, tem equipamentos públicos, para que a gente possa atender a rede de serviços. Poderia dizer, mas na atual realidade ninguém escolhe não, mora onde dá o nosso orçamento, ou quando a gente não tem orçamento, dependendo da situação, a pessoa acaba indo para uma área de risco, área de evasão. Mas a gente precisa ter metas. Todo mundo na vida precisa trabalhar com meta. E quando você trabalha com objetivo e com meta, as pessoas dizem o seguinte, mas você é uma pessoa de sorte. Não é sorte, é trabalho e dedicação de todo mundo. E um colegiado estadual que você tem aí 50% e 50% a área governamental, que é a área que executa essas políticas públicas, você tem um trabalho em sinergia muito grande para alcançar os objetivos e metas. E isso pode ser alimentado e revisto no decorrer do monitoramento do plano de ação. Pode avançar, por gentileza? E aí, se eu tenho uma meta, se eu tenho objetivo e meta, eu preciso ter o quê? Como é que eu vou medir isso por meio dos indicadores? Nós temos indicadores qualitativos e os indicadores quantitativos. Um complementa o outro. Então, para a gente ser aqui um pouco mais didático, nós temos o seguinte. Geralmente, os indicadores quantitativos mensuram resultados. Número, quantidade. Olha, eu quero, por exemplo, como nós estamos num período de pandemia, vamos trazer uma realidade in loco do processo eleitoral do SEI. Nós queremos que todas as cadeiras da sociedade civil sejam ocupadas. Então, são o quê? São 12 cadeiras? As 12 cadeiras precisam estar lá ocupadas. Geralmente, e aí a qualidade? Precisa o quê? Minimamente fazer a divulgação, convidar, porque nós estamos no período de pandemia, é tudo um processo muito novo. A gente não pode fazer aglomerações, embora o Estado de São Paulo tenha aí o Plano São Paulo de flexibilização de vários serviços, mas é importante que a gente tome todos os cuidados necessários para poder realizar a eleição do colegiado estadual dos membros que comporão a sociedade civil. Pode avançar, por gentileza? O qualitativo, aí eu coloco aqui de uma maneira muito mais expressada, até coloquei em destaque. Eles estão mais preocupados, o qualitativo, com resultado concreto. Os indicadores qualitativos estão mais preocupados com o impacto que o resultado tem sobre o processo ou a empresa. Ou seja, se eu quero realizar a eleição e vou realizar, porque já está o edital na praça, como que eu tenho que fazer isso? Tá? O ideal é que a gente tenhamos minimamente, se são 12 cadeiras, nós tenhamos pelo menos 20 ou 30 pessoas inscritas. Mas é um processo de articulação, dizer sobre a importância do controle social. Porque em tempo de pandemia é sempre um desafio. As pessoas têm muito receio, muito medo. Mas por quê? Porque muitas pessoas que, infelizmente, foram contaminadas pelo novo coronavírus, temos que se recuperar e outras que ficaram com sequelas. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração também nesse processo eleitoral. Estou trazendo uma realidade. É claro que, com certeza, tudo isso foi cuidadosamente visto pelo egrégio Conselho Estadual do Idoso,
com todos esses cuidados. Então, os indicadores, ele vai ter que demonstrar isso na hora do planejamento. E olha, não se preocupe que um planejamento ele pode ser revisto, ele precisa ser monitorado. Mas aí, para ser monitorado, toda a reunião das futuras próximos membros que comporão as comissões temáticas e a mesa diretora, isso deve ser pauta sine qua non, sagrada de todas as comissões, de tem que estar sempre revisando o plano estratégico do Conselho Estadual, no sentido de revisar, não vou retificar minha fala, no sentido de monitorar. Aí sim, o monitoramento vai indicar, pelo meio dos indicadores quantitativo, qualitativo, e quais são os meios de verificação para essa revisão. Pode avançar, por gentileza. Meio de verificação. E aí, do que você vai usar? Se é uma reunião, você vai utilizar o quê? Lista de presença, registros fotográficos, vai ser entrevista, se é depoimento. Qual que vai ser o meio de verificação dos indicadores quantitativo, qualitativo, para alcançar a meta que está estabelecida no objetivo? E aí vai ver a periodicidade dessa ação específica, né, desse objetivo. Vai ser diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, porque se a gente alcança uma meta, se a gente quer alcançar uma meta, a gente precisa ter plano. E o plano precisa dizer a meta. Olha, até, o exemplo que eu coloquei ali no início, até da casa própria, até 31 de outubro de 2020, eu quero comprar a casa. Vou conseguir? Não vou? Como é que está a expectativa para o ano de 2021? A gente precisa trabalhar com planejamento. E quando a gente coloca o planejamento, conselheiras e conselheiros, é muito importante que se frisa isso bastante, que hoje o Tribunal de Contas de São Paulo, o TCE, ele tem começado a ter essa prática de monitorar aquilo que os conselhos estaduais estão fazendo. Eles já iniciaram isso pela maior cidade do Brasil, São Paulo, que tem seu próprio tribunal de Contas do município de São Paulo, mas alguns municípios da Grande São Paulo e Metrópole têm tido esse hábito, já está sendo costumeiro a cobrar as ações do Conselho, porque se tem dotação orçamentária para o Conselho, ele é uma unidade de despesa, ele tem ação. Se ele tem ação, precisa ser apresentada qualquer ação dele. Então, isso é tudo muito novo no controle social. A fiscalização, a normatização, ela já existe há muito tempo, desde a instituição desses conselhos, alguns mais aprimorados, outros em processo de aprimoramento, mas eles necessitam realmente buscar esse diálogo com o controle social. E a gente tem que ficar muito atento desse processo. Pode avançar, por gentileza. E aí eu gostaria de dividir com vocês, né, essa fala, do seguinte: o CSEI precisa definir as seguintes ações. Tem ações que vai ir para o plano de ação, que são ações permanentes, que ela tem que acontecer no cotidiano. E tem ações de curto prazo, médio e longo prazo. Eu coloquei como sugestão, e eu queria dividir isso com vocês, pelo acúmulo que vocês têm, se vocês entendem que curto prazo é 3 meses, se médio prazo são 6 meses, por quê? Porque depende muito do olhar e da bagagem que vocês já têm no controle social do Estado de São Paulo, e que a gente possa pactuar isso na construção do nosso plano de ação estratégico do SEI. Então, por isso que eu gostaria de dividir isso com vocês. Eu já coloco aqui para as dúvidas, né? E aí abro a fala para que vocês possam também contribuir nesse processo. E aí a fonte de recurso. Porque ninguém faz plano de ação, mesmo que tenha uma meta, custa alguma coisa. Por exemplo, todos nós estamos aqui reunidos, todas as conselheiras, conselheiros, a equipe do Instituto Telos, a gente tem um custo. Então, para fazer um plano de ação e para definir uma meta, precisa de um custo. Se, por exemplo, o Conselho deseja realizar uma conferência, por exemplo, um encontro regional, vai custar tanto, mesmo que ele utiliza hoje vários meios de comunicação digital, ou rede social, ou Zoom, enfim, ou YouTube, ou qual for o instrumento para isso tem um custo. Qual que seria esse custo? Uma estimativa, porque nós estamos aí no período de enviar o projeto de lei orçamentário para
no caso de São Paulo, a Assembleia Legislativa. Então, quanto é que vai custar a operação do SEI para o ano de 2021, por exemplo? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Vai ser recurso do Tesouro Estadual ou vai ser recurso do Fundo Estadual do Idoso? E também é permitido para algumas ações específicas que envolvem os conselheiros e os conselhos municipais de idosos do estado de São Paulo. E aí, esse vai ser o instrumental que nós vamos trabalhar. Tá? Aqui no próxima tela vem a palavra dúvidas. E eu gostaria de abrir, dividir com vocês para a gente começar a pactuar. E é bacana, e eu acho que tem que ficar muito à vontade as conselheiras e os conselheiros, juntamente com o apoio do Instituto, Telos, que a gente está sempre revendo esses posicionamentos, porque nós estamos falando de uma política pública viva. E política pública viva, ela está em constante mutação, é uma grande metamorfose, para que a gente possa, de fato, avançar no nosso plano estratégico do SEI. Aí eu passo a palavra aí para as conselheiras, aí, que é o lugar de vocês, de fala, e é que vocês têm bastante domínio, né, do lugar de vocês. Vou começar. Começo, Maria Helena. Pegando todas essas ideias, conceitos que você apresentou, Wagner, a minha visão é a seguinte: o conselho, né, ele deve ter como visão, como meta, sabe, estar sempre revendo as suas ações. Sejam ações práticas, sejam ações ligadas até a parte de normas legais. Tomando, por exemplo, o caso do SEI São Paulo. O que eu sempre vi, e nós não tivemos condições, principalmente por causa desse momento, que era algo que havia sido proposto em uma das comissões, é rever a lei que criou o Conselho Estadual, sabe? Na sua íntegra e, principalmente, veja bem, fazer com que essa lei que criou o Conselho, ela venha a se inserir nos moldes da nossa atualidade, né? A lei que criou o Conselho é uma lei já, sabe, de alguns anos, né? E assim como também a política estadual do idoso, que era de 2007. Assim como o Conselho, ele veio desde 1987, depois foi revogando, né? E uma das coisas, por exemplo, que eu tenho percebido, através de perguntas, né, principalmente dos colegas municipais, é sobre como encontrar a lei, né? Porque o que nós tivemos, certo, foi justamente aquela condensação, né, de várias leis no estado de São Paulo em um bloco único. E lá dentro você encontra o Conselho Estadual do Idoso, certo? Lá você encontra a política estadual do idoso. Lá você encontra, sabe, uma série de coisas. Mas quando eles fizeram essa compilação, sabe, não é uma crítica à compilação, mas ela não foi bem divulgada, como não é bem divulgada, entendeu? Teve alguns conselhos municipais da minha região que solicitaram, né? Então, eu fiquei pensando, como que eu mando? Eu mando a lei 12.000 e pouco lá, que compilou tudo, certo? Ou, aí eu realmente coloquei, primeiro eu fiz um texto mostrando, certo? Que foi um passo e depois eles juntaram tudo. Então, eu vejo, sabe, que o Conselho Estadual, para a próxima gestão, para justamente a Comissão de Legislação, rever isso, sabe? Até que ponto seria possível você desmembrar? Permanece lá, mas você, sabe, vamos supor, monta, vamos dizer assim,
separado, para dar realmente uma acessibilidade, uma transparência maior, né? De outro lado, a política estadual do idoso, ela é muito omissa em muitos pontos, entendeu? Muito omissa. Se a gente for ver, quer dizer, não é porque ela tem poucos artigos, mas ela deixa, sabe, de falar de coisas extremamente importantes. Por isso que eu coloquei no início, ela tem que vir para o hoje. Hoje nós temos uma outra realidade, certo? Nós temos a situação aí dos idosos institucionalizados, né? É outra coisa, Wagner, que nós discutimos isso muito no Conselho Estadual e até solicitamos um parecer, né, da Comissão Jurídica, da Secretaria, porque a terminologia que se usa, ela não é unificada. Você pega o estatuto, ele fala entidade, depois dentro do próprio capítulo, ele fala organização, dentro do próprio capítulo, associação. Então, o que é? Sabe? Então, eu acho que também isso deveria ser, sabe, uma preocupação, não só do Conselho Estadual, mas até, sabe, em moldes da assistência social. Eu fui procurar, porque a gente estava numa discussão, até na lei da tipificação, mas lá também não tem, certo? Assim, uma conceituação. E, para me fechar para os outros falarem, quando você colocou, finalizando esses prazos, eu acho que os prazos eles não podem ser fixados, certo? Porque tudo vai depender da ação a ser desenvolvida, entendeu? Então, eu falo assim, não, nós vamos desenvolver em 2 meses um levantamento da legislação, fazer uma análise. Em 2 meses, você não consegue fazer isso. Então, na hora realmente que se vai fazer o planejamento, certo? Nós devemos ter o planejamento geral do Conselho Estadual do Idoso, como deve ser do Conselho Municipal do Idoso de cada município. Só que cada grupo de trabalho, cada comissão, certo? Ela deve também fazer o seu planejamento com as suas metas e com os seus prazos. Porque realmente como eu coloquei, cada trabalho, cada ação, cada serviço, ele leva, sabe, tempos diversos, né? E assim como você pode estar fazendo um trabalho, construindo algo, aí chega, sabe, ao conselho uma série de perguntas dos conselhos menores, dos conselhos municipais, desculpa, não são menores, são municipais. Aí você para e pensa, mas pera um pouquinho, o que eu estou escrevendo, o que eu estou tentando reconstruir, sabe, não vem ao encontro do que eles estão querendo saber. Por isso que eu falo, sabe, o prazo, ele tem que ser um prazo bem elástico, né? Vamos supor, de 2 a 5 meses, não? Mas, depois, se eu tiver alguma outra coisa, eu falo, tá bom? Obrigado, conselheira Maria Helena. Olha, eu até digo, a gente fica até arrepiado, né, de vocês, porque, como eu falo que o conselho é vivo, tem conselheiras e conselheiras que fazem parte de uma política pública viva, só os apontamentos que você trouxe aqui já dá um grande debate, até de um seminário, hein, do Conselho Estadual. Mas, assim, enfim, vou abrir espaço para as outras conselheiras, mas, assim, muito obrigado pelas suas contribuições. Aqui já tem muito debate, tá? Para a gente poder fazer e com certeza os demais vão enriquecer mais ainda. Obrigado, conselheira. Quando a gente fala de planejamento, o papel é aceitar tudo. As leis adequadas. Esse é o lado do sonho. O lado real esbarra nas pedras que vamos encontrando no caminho. E essas pedras estão na gestão pública. Nós temos leis que diz que nós temos que ter uma política intersetorial. Quem faz e quem faz cumprir.
nós temos alguém que convoca uma política pública e não tem o retorno, não chega. Porque aqueles que estão em volta de quem manda não têm noção. E te encaminha para uma outra história que não tem nada a ver com o que você tem que resolver. Então, ao montar um planejamento, plano de ação, orçamentário, tempo de trabalho, perfeito. Mas a realização disso, às vezes, ela é irreal. Porque o entorno muda há 4 anos, o entorno traz pessoas que não têm vivência do serviço público, o entorno traz pessoas que têm uma formação técnica, mas que não conhecem o dia a dia. Mas são eles que vão tocar o serviço, são eles que vão cobrar. E o conselho esbarra, ele tem um limite, ele tem uma barreira, e ultrapassar essa barreira é que é difícil. Nós estamos chegando num final de gestão. Eu, Vera, particularmente, tenho a sensação, o que nós fizemos? Eu penso que nós fizemos muito pouco ou quase nada, mas está tudo no papel. E o problema não é o Covid-19. Ele alterou algumas coisas. O problema é a estrutura que nós temos. O problema é que as políticas públicas, elas vão mudando de acordo com quem chega. A gente não tem continuidade de nada. Esse é o nosso problema fundamental. Como é que a gente faz um plano de ação e que ele tenha uma ressonância para quem manda, para quem executa, para quem está à frente dessa história. Nós podemos observar, fazer críticas, avaliar, diagnóstico, tudo bonito. Mas a ação real, as pessoas estão preparadas para desenvolver essa ação? Por quanto tempo? Cada um que chega quer... o carro está andando, mas daí você vai inventar a roda de novo para fazer o carro andar. A gente não tem política de continuidade, então podemos mudar as leis, escrever tudo de novo e a essência não muda. Este é a minha grande angústia. Muito obrigado, Vera, conselheira, presidente. Sempre aí com contribuições, trazendo a realidade do chão da política pública, o pé no chão. E vamos lá. Mais alguém? Wagner, eu acho que a gente pode dar continuidade pelo tempo, e aí as pessoas os conselheiros vão poder dando as contribuições ao longo da dinâmica. O que você acha? Tranquilo, Natália, muito obrigada, porque ouvi-los e ouvi-las, né, sempre nos traz aí uma fonte muito grande, mas obrigado, porque a gente tem um tempo aí, senão a gente faz aqui um seminário, né, então a gente se empolga também, mas obrigado aí pela trazer a questão do horário, Natália, muito obrigado mesmo. Só uma sugestão, fica à vontade, viu? Não, tem razão, porque senão aqui dá um grande debate, tanto que Vera trouxe com Maria Helena, conselheira, dá aqui um seminário, viu, é muito enorme. Bom, esse é instrumental, e aí... que a gente está propondo para ser utilizado, o objetivo, a meta, os indicadores qualitativos, quantitativos, medição, periodicidade, prazo e fonte de recurso. Mas aí quando as duas conselheiras apresentam isso é muito interessante. A fala da Vera, ela é muito impactante e muito realista, e que bom, né? Porque ela sempre traz para o chão da política pública. As angústias, né, apresentadas pela conselheira Vera, se é que posso dizer isso que é angústia, Vera, se eu estiver equivocado, você me corrige. A política pública, ela é uma política pública de Estado, ela não é política pública de governo, ou do governador,
ou do presidente, ou do prefeito, da prefeita, e assim por diante. Quando você tem uma política pública consolidada, dificilmente, né, posso estar bem equivocado, mas creio que não, que qualquer outro colega ou colega que chegam para ocupar o espaço do controle social, seja da área governamental ou os eleitos da sociedade civil, eles vão ter que pelo menos entender o que já tem, daquilo que já foi construído. A Maria Helena resgata bastante a história, ela trata aí muito da história e fala desses desafios, tanto do prazo. Olha, ela entende, e isso é muito interessante, rever a lei de criação do próprio Conselho, da Política Estadual do Idoso, do PEI, virou, na verdade, um compêndio, né, um emaranhado de leis ajuntado no primeiro artigo e que no final eu vou falar mais sobre isso, e aí se tornou essa situação. Mas, diante disso, nós temos aqui o regimento interno que vocês conhecem, né, vocês que contribuíram na construção deles. Possa ser que tenha alguns conselheiros que, principalmente do governo, da área governamental, chegaram no ano de 2020, talvez ainda não se aprofundou tanto no regimento interno do Conselho Estadual do Idoso, e aqui a gente apresenta uma síntese dele de 14 capítulos. E esses 14 capítulos, nós temos aqui, primeiro, da natureza do Conselho, a composição, dos órgãos que compõem o Conselho Estadual do Idoso e do plenário. O plenário, ele é o órgão soberano, deliberativo da política pública da pessoa idosa do Estado de São Paulo. Ele tem o poder de eleger o presidente e o vice-presidente. Ele delibera sobre assuntos apresentados para a comissão, ele recomenda alguns procedimentos, ele pode criar sistemas, implantar informações. Por exemplo, na assistência social, nós temos o Sistema Único de Assistência Social. Na saúde, nós temos o Sistema Único de Saúde. Na segurança pública, nós temos o Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos o Sistema de Educação. Será que precisaria criar um sistema único do idoso? Não sei, estou perguntando, não estou afirmando nada. Então, a plenária ela pode apresentar e recomendar que a Comissão de Política Pública, depois a de legislação, a de financiamento, pense algo voltado à política pública. A plenária ela tem poder para deliberar, criar e apresentar políticas públicas voltadas à pessoa idosa, inclusive de projetos de lei. A conselheira Maria Helena, quando ela apresenta as contribuições de rever a lei do SEI, de rever a Política Estadual do Idoso, o que aconteceu? A lei de 2007, ela pega a PEI e acrescenta o SEI e cria uma nova redação para falar do Fundo Estadual do Idoso. Então, assim, a gente tem alguns desafios aí muito grandes. E aí, o Conselho Estadual, ele também, eu até coloquei como destaque, ele aprecia e delibera sobre o plano de ação e propostas internas de exercício orçamentária. Então, ou seja, para o ano de 2021, quanto que vai custar as ações previstas para o Conselho Estadual do Idoso? Vocês têm hoje 4 comissões temáticas, mais a mesa diretora, e vocês podem ter grupos de trabalhos ou comissões temporárias, que isso determina ali pelo regimento interno. Vocês também podem convidar pessoas para poder falar. O conselho tem essa autonomia para chamar universidades, outros conselhos setoriais de políticas públicas, para poder tratar sobre a questão da pessoa idosa, e como pode também convidar as organizações da sociedade civil. Na verdade, o que acontece? E aí, só para contribuir um pouco com a conselheira Maria Helena, o nosso Código Civil, né, que a gente ainda fala novo Código Civil, ele trata sobre associações. Artigo 52, se não me falha a memória. E, em 2014, o país passou a ter um instrumento jurídico por meio de uma legislação chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, se criou, no termo jurídico, Organização da Sociedade Civil. A palavra ONG não existe juridicamente nenhuma legislação. A LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social ao Trabalho, de entidade e organização sociais, para tratar da sociedade civil, quando estão por meio de organizações representativas. E a própria lei do SEI,
perdão, do PEI, trata um pouco também sobre essa nomenclatura. Uma legislação precisa ser atualizada. E quem tem o poder legal de fazer isso, de apresentar a proposta, né, pela Constituição, sim, é o SEI. Nada impede de um parlamentar apresentar, mas ele deveria minimamente ouvir um parecer ou uma deliberação do SEI. Pode avançar, por gentileza? O plenário, e aqui ó, esse inciso 11 que eu destaquei, olha como isso é muito forte para o controle social, para o Conselho Estadual. Ele tem o poder de formular, deliberar sobre a gestão e os critérios para a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Estadual do Idoso conforme a legislação vigente. Formular. Vocês têm um poder legal de formular uma política. Vocês deliberam sobre essa política pública. O Conselho Estadual do Idoso ele não recomenda para a sua política correlata, que é a do idoso, sua política própria, a primazia dele, ele vai lá e delibera. Então, ele formula, né, uma política pública. Se é rever e atualizar, apresentar uma proposta de lei da PEI junto com o SEI e com o FEI, isso faz parte do controle social. Só o Conselho pode fazer? Pode, mas o próprio regimento interno autoriza vocês convidarem universidades, outras secretarias, fazer um grupo de trabalho para isso. No que pese que, no final, quem vai dar, digamos assim, o acabamento desse documento seria a Comissão de Legislação e Políticas Públicas, mas vocês podem constituir também um grupo de trabalho para envolver outras secretarias que não compõem o Conselho Estadual do Idoso, universidades, por exemplo. Pode ouvir as universidades do Estado, públicas e privadas. Aí você cria um grupo de trabalho. Então, assim, quando o Conselho, por meio da sua plenária soberana, e o poder de soberania da plenária está disciplinado no regimento interno, vocês conseguem avançar. Por isso que eu destaquei bastante esse inciso de formular. É um conselho muito poderoso. Só quem pode rever a própria decisão do conselho é o próprio colegiado estadual ou via judicial. Ninguém mais tem poder para poder impedir uma decisão do conselho. Então, a gente precisa, cada vez mais, conhecer esse poder de local que vocês estão deliberativo. Eu sei que Vera traz aí com bastante apontamentos, que no papel tudo muito lindo cabe, mas a justiça ela funciona por meio de papel. O colegiado estadual se torna um ato administrativo. Tem que abrir um processo administrativo interno, porque precisa ter, chega alguma informação, precisa criar um processo administrativo interno para poder responder a um conselho municipal do idoso no município, ou as demandas que são encaminhadas de pauta pelos próprios conselheiros estaduais. Conselho que não tem planejamento e não avança, ele é pautado. Olha, precisa fazer eleição. Precisamos, tem dinheiro aí, 20 milhões, um exemplo, no FEI, precisa sair edital. Se isso não tiver no planejamento, ele vai ser pautado toda vez pelo órgão público. E, naturalmente, por quê? Porque o Tribunal de Contas questiona se tem saldo na conta, por que não foi utilizado? Principalmente nesse período agora, e a Vera traz mais uma vez com um bom apontamento, a questão da pandemia. Ela mudou de alguma forma, mas não deixou de acontecer. Quando a gente trata da dignidade humana, né, dos direitos humanos da pessoa idosa, e de todo cidadão, mas especialmente da pessoa idosa com a sua quintela, esse conselho ele é muito poderoso. Eu costumo dizer que o conselho participativo, ativo, ele traz muitos desafios para os órgãos públicos, e isso é saudável na democracia. Dissenso também faz parte da democracia. Podemos avançar, por gentileza? E aí vem a estrutura, né, que fala sobre a mesa diretora. Você tem o presidente, vice-presidente, diretor executivo, diretor secretário e diretor de eventos. São esses 5 componentes que integram a mesa diretora. E olha que coisa interessante. O próprio regimento interno, ele ortoga a mesa diretora para tomar decisões para ad referendo da plenária. Ou seja, nós estamos em estado de calamidade pública, no município, no estado e na União. Não há tempo hábil para se convocar uma reunião extraordinária do Conselho.
a mesa diretora pode tomar a decisão, ela pode encaminhar e na próxima reunião ordinária seguinte, ela apresenta aquilo que foi encaminhado para a de referência do plenário, para dizer, o plenário ratifica o encaminhamento da mesa diretora. Só que a mesa diretora, ela é a mesa que dirige o conselho, não é ela que executa tudo. Você tem os conselheiros com seus papéis e suas responsabilidades muito bem disciplinadas neste regimento interno. E parabéns a esse colegiado que decidiu atualizar o regimento interno. Parabenizo vocês por esse avanço do regimento interno do SEI, e há muito ainda que se fazer. Pode parecer pouco, e aí eu quero pegar a fala da conselheira Vera, que dá a impressão que não se fez nada, se fizeram muita coisa. Atualizar um regimento interno são debates intensos, porque quando você está atualizando um regimento interno, você está olhando o Estado de São Paulo, acontecer com o município, no que pese que estados e municípios e a União, no artigo 18, são entes autônomos federados. Mas para o Conselho dar uma orientação, um assessoramento ao Conselho Municipal, precisa estar disciplinado no regimento interno. Bom, e aí eu sempre faço essa pergunta, né? Quem é a mesa diretora? Será que a gente tem que esperar tudo só do presidente? Hoje, no caso aqui da nossa presidente Vera, do vice-presidente, do diretor executivo, do secretário, diretor de eventos? Esse novo normal nos começa a fazer esse monte de pergunta. Vamos lá, então, para o próximo item aqui. Compete ao presidente do SEI convocar as reuniões, entre várias questões, eu estou colocando destaque, tá? Convocar as reuniões respeitando o calendário previamente definido pelo plenário. Você já tem um calendário de reunião anual, até dezembro. Você vai convocar as reuniões. Nós fizemos um planejamento para todo presencial. Aconteceu de ser muitas coisas ocorrendo de forma virtual. Essa forma virtual, esse calendário foi revisto? Porque assim, a diferença é que você não está presencial, mas às vezes na data presencial não foi possível realizar, por causa do virtual, porque ficou tudo muito novo. E aí, na acolhida de vocês, no início do nosso encontro de hoje, vocês trouxeram com bastante tranquilidade e com muito apreensão que vocês estão trabalhando muito mais. E eu concordo, porque eu também estou trabalhando muito mais. Esse negócio de, porque está em casa, não. Esses são os desafios do controle social. Então, quando você tem, olha isso, já foi pauta do Ministério Público da cidade de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, numa ação em São Paulo. Quando você tem as reuniões convocadas, aprovadas em calendário, saiu a deliberação do Conselho, e quando você altera aquela reunião, o Ministério Público de São Paulo entendeu que é uma reunião extraordinária, não se trata de uma alteração. Toda vez que você não realiza a reunião naquele dia agendado, há um entendimento do Ministério Público, do promotor da capital, aqui de São Paulo, que quando você altera a reunião, você está fazendo uma extraordinária. A ordinária não ocorreu, mas você está realizando uma extraordinária. Isso já deu pauta de reunião. Foi pauta, inclusive, no Ministério Público, porque um conselheiro se sentiu prejudicado, porque não podia naquela data da extraordinária, se programou para a ordinária de um outro conselho, e aí ele peticionou no MP. Olha que coisa interessante. E aí houve esse entendimento. Então, tudo isso são aprendizados da política pública. Então, ele convoca as reuniões extraordinárias, quando a presidente não pode, geralmente, ela ortoga isso ao vice-presidente, ou se nenhum membro da mesa diretora possa, em plenária, geralmente, ela indica alguém para poder representar o conselho. Porque todos os conselheiros estadual do SEI poderão representar o SEI em diversas frentes de trabalho ou de encontros, de eventos que vai tratar da temática da pessoa idosa. Às vezes, isso é natural, que não dá para cobrar só da mesa diretora, embora são 5. Mas às vezes não é possível, por causa de agenda, os 5 conselheiros estarem em vários eventos, em vários encontros. Digamos que vai ter aí, eu sei que a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência tem feito vários encontros, também envolve a pessoa idosa com deficiência. E aí quem vai estar representando?
Às vezes não é possível, mesmo que seja virtualmente, a presença dos componentes da mesa diretora. A presidente poderá otorgar essa representação. E aí, na próxima plenária, ela informa, comunica, que tem os informes da mesa diretora na pauta de vocês. Pode avançar, por gentileza. Aí, ó, parece ser simples, mas a presidente exerce no Conselho o direito de voto, inclusive o direito de voto na qualidade sempre que houver empate, o voto de desempate. A presidente ela pode, em conjunto com a mesa diretora, propor criações de comissões temáticas permanentes ou grupo de trabalho. De repente, eu preciso ter outros atores além do Conselho Estadual do Idoso, e aí eu quero novamente pegar a fala da conselheira Maria Helena, na questão da revisão, principalmente da PEI. Porque a política estadual do idoso não envolve muito mais pessoas do que compõe hoje o colegiado estadual do idoso. Então, minimamente, eu preciso fazer um grupo de trabalho. E se eu quiser, de uma maneira muito mais democrática e participativa, eu posso fazer, de forma virtual, uma audiência pública, uma consulta pública para alterar a política estadual do idoso. O Conselho pode apresentar. Isso pode estar lá na Comissão de Legislação e Política, na Comissão de Articulação, na Comissão de Financiamento. Por quê? Porque ele pode fazer uma consulta pública sobre a alteração de um projeto de lei, de um anteprojeto de lei, deixa eu corrigir minha fala aqui, para o Conselho do Idoso. É natural que isso requer um esforço maior, mas a consulta pública, virtual, isso também pode ser feito. E aí o grupo de trabalho pode conduzir isso e depois apresentar o resultado da pesquisa para a comissão específica, a comissão ratificando leva para o plenário. Eu só estou trazendo aqui situações que podem acontecer. Porque quando você vai tratar de uma política estadual do idoso, ela vai além dos membros que compõem hoje o colegiado estadual. Porque é uma política do Estado. Pode avançar, por gentileza. Aí, aqui, eu destaquei aqui e eu achei interessante reforçar isso que eu falei para vocês em seguida. Aprovar e encaminhar para a ad referendo os assuntos de caráter administrativo quando não for possível reunir o plenário para sua deliberação. Está aqui no inciso 14 do regimento interno de vocês sobre a mesa diretora, sobre o presidente especificamente. Está dizendo que pode fazer isso. Por isso que eu dei aquele exemplo do Ministério Público, que entende que quando você altera a reunião, não está naquele dia já, que é uma reunião ordinária, o Ministério da Capital, o Ministério Público com sede na capital, entende que é reunião extraordinária. Foi debate, e aí, na situação, nós tivemos que rever isso. Então, pode avançar, por gentileza. Aí tem interessante, olha, compete ao vice-presidente. Isso aqui eu fiz muito no artigo 8º, eu destaquei dizer o seguinte: o vice-presidente ele auxilia o presidente. Ele não só substitui na ausência, mas na hora da condução ele pode auxiliar o presidente, deve auxiliar o presidente, está ali. Não é que ele é o secretário da mesa diretora, até porque a composição aqui já tem esse papel. Mas ele tem que estar sempre auxiliando a presidente na mesa diretora, ele ou ela, quem for o vice-presidente. Aí tem o diretor executivo, que ele elabora os calendários de reuniões, mas ele assessora também o presidente nos assuntos pertinentes do conselho. Entre outras questões. E aí, o regimento interno autoriza o diretor executivo substituir o diretor secretário na sua ausência. Mas todos aqui também trabalham para assessorar é uma questão, e outros para auxiliar o presidente, no caso do vice. E o diretor secretário, ele tem o seu papel que eu vou falar mais adiante ali. Pode avançar? Ele prepara o ambiente físico do local da reunião, redige as atas das reuniões e colhe as assinaturas dos presentes e registra a justificativa dos ausentes. Só que agora a gente faz reunião virtual. Como é que a gente prepara? Talvez, será que seria o caso de um futuro, não agora, porque está em processo eleitoral e o regimento interno, ele regulamenta a eleição. O edital saiu com base no atual regimento interno, mas depois a nova
aos novos membros, não poderia colocar também reuniões virtuais? Porque é um novo normal isso. A gente faz essas reuniões, porque a gente tem respaldo jurídico, porque tudo é uma pandemia, mas de repente pode ser uma nova prática também. Não estou dizendo que deve ser, mas possa haver uma necessidade, eventualmente, de uma reunião virtual também. A gente provou que consegue fazer. Eu estou dizendo que a gente pode ser questionado disso para essa nova prática futura agora, dessa tecnologia. São apontamentos que eu estou fazendo, que eu não estou afirmando que quem vai decidir se isso é relevante ou não, se vale a pena ou não, são vocês que compõem esse colegiado extraordinariamente de pessoas com um notório saber muito grande. Pode avançar? Compete ao diretor de eventos. Ele vai elaborar o calendário, o cronograma de eventos. Ele está focado nisso, na questão de eventos, porém, será que é só evento? O encontro virtual é entendido como um evento? Um seminário virtual? Estou dizendo no período de pandemia. Ou, por exemplo, a secretaria que vocês estão vinculados, a Desenvolvimento Social do Estado, eles têm aquela escola de desenvolvimento social do Estado chamada EDESP. De repente, o conselho, se já que não é que usou pela bagagem de vocês, pode usar aqueles momentos da EDESP para poder falar sobre o controle social da pessoa idosa no Estado de São Paulo. Para falar do papel do conselho, do conselheiro, da política do idoso e assim por diante. E aí isso tem que ser orçado, mesmo que seja virtual. De repente a gente vai precisar utilizar, a gente utiliza, agora está utilizando o YouTube, mas antigamente nós utilizávamos a rede do saber da educação. Tem que agendar, como a educação está tendo todas as suas atividades online, agora para o período letivo, agora ano letivo, né? Parece que caiu 200 dias para da pandemia. Então, são coisas que eu estou trazendo aqui, que a mesa diretora, ela contribui com esse processo, mas que isso vai juntar com a formação do planejamento estratégico das comissões temáticas. São 5 membros da mesa diretora. Os 5 membros, eles precisam estar muito em sintonia, e eu sei que estão com todos, e naturalmente isso precisa acontecer com a mesa diretora, que foi eleita para isso, escolhida para isso, deliberada para isso. E aí, esses membros também vão, na medida do possível, compor as comissões, quando necessário. Pode avançar. E aí, entra nas comissões temáticas. Só para frisar aí a nossa hora, tá, Natália? Vai dando um toque, que a gente se empolga aqui, e as falas das conselheiras a gente vai contribuindo aqui na medida do possível também, tá? Eu acho que você pode dar uma corridinha nessa última parte para a gente ir para a dinâmica. Combinado então. Bom? Obrigado, Natália, pelo toque, tá? Ali, as 4 comissões, elas têm que se reunir todo mês. Como diria lá na minha terra, né? Não é possível que tem comissões que falam que não tem pauta. Mas quando eu trago essa fala, eu não quero, por favor, ofender ninguém. Porque às vezes não tem um plano de ação muito nítido o que precisa acontecer. A Comissão de Legislação e Políticas Públicas, Finanças, Orçamento e Gestão do FEI, Articulação da Política de Comunicação Social e Defesa do Direito da Pessoa Idosa, tem pautas para a vida inteira. Então, quando alguém fala assim, olha, não tem pauta para a reunião da comissão, eu faço uma interrogação, mas como não tem pauta? Será que em 655 municípios do estado não está acontecendo nada? A quarentena, ela aflorou muitos desafios. Então, pode avançar aqui, por gentileza, Natália. Primeiro, aqui eu já reforcei, tá, vou dar essa corrida. A comissão ela precisa elaborar a proposta, o plano de ação, cada comissão tem que ter seu plano de ação anual, cada comissão temática, inclusive da mesa diretora, ela não é uma comissão, mas ela executa, ela precisa ter um plano de ação. Ela vai emitir pareceres daquele assunto correlato e vai apresentar para a plenária, que é o órgão soberano. Pode avançar. Pode ir para o próximo, por gentileza. Toda comissão tem que ter o seu coordenador e seu vice-coordenador, porque é eles que vão falar. E aqui eu já adiantei que vai apresentar. Nas votações, em caso de empate,
O coordenador dentro da comissão também tem um voto de desempate, tá? Então, assim como a presidente tem no plenário, o coordenador ou a coordenadora das comissões também tem o mesmo critério de votações. Pode avançar na questão do desempate. Aí entra aqui, atribuição da Comissão de Legislação e Políticas Públicas. Opinar sobre a constitucionalidade e a legalidade das matérias que lhe forem submetidas por deliberação do plenário, por despacho da presidência ou por consulta de qualquer comissão ou de qualquer de seus integrantes. Vai opinar. Ele propõe a alteração do regimento interno. Aí aqui eu grifei esse parágrafo. Primeiro, as matérias ou propostas de deliberação que dependam da análise jurídica da legalidade ou constitucionalidade, oriundas de quaisquer das comissões, deverão ser submetidas previamente à Comissão de Legislação e Políticas Públicas antes da discussão e votação em plenário. Como é que ocorre isso? Pode realizar reunião conjunta da Comissão, por exemplo, de Legislação e Política Pública e dos Direitos da Pessoa Idosa. Pode trabalhar conjunto também. Isso é possível. Se o regimento não fala sobre isso, é importante que a gente reveja futuramente esse apontamento no regimento interno. Mas isso também precisa estar no plano de ação. Poderão ter reuniões conjuntas. Pode avançar? Atribuições à Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão do FEI. Propor ao plenário os procedimentos de critério a serem contemplados nos editais para aprovação dos planos a serem financiados com recursos do Fundo Estadual do Idoso, em consonância com os princípios regulamentares estabelecidos. O que significa isso? Vai propor os editais, vai ver o que nós temos de orçamento e de recurso para isso. O Conselho também pode aprovar a previsão orçamentária para 2021, ele pode deliberar e recomendar que seja aquele orçamento, ele pode fazer isso. Ele deve monitorar e fiscalizar os programas e projetos de ações e serviços financiados com recursos do FEI, segundo os critérios definidos pelo próprio Conselho, em resolução específica e na legislação pertinente. E aí também fiscalizar. Então, se para o ano de 2021 vocês pretendem, um exemplo, ter a previsão orçamentária para funcionar o Conselho, incluindo o recurso do FEI, 30 milhões de reais, por exemplo, precisa estar aprovado. Recomenda ao Executivo o recurso de 30 milhões de reais. Vocês podem propor isso daí? Pode. É previsão orçamentária. Se vão acatar, é diferente, mas eles vão recomendar. Porque a gente sabe que está tendo um contingenciamento de recursos por causa de várias questões da baixa arrecadação, de impostos. Pode ir, próximo. São atribuições da Comissão de Articulação Política e Comunicação Social. Artigo 21. Desenvolver ações junto aos poderes públicos, instituições de sistema de justiça, conselhos de políticas públicas e organizações de sociedade civil para a difusão dos princípios, objetivo, diretrizes e programas da política nacional. Por exemplo, a campanha da vacina, atendimento prioritário à pessoa idosa, são atribuições que já estão em lei, mas precisam ser debatido mais isso, ser discutido. Vaga no estacionamento, divulgar e informar contínuo as atividades do SEI e da Polícia Estadual do Idoso por meio de notas de imprensa e envio de boletins. Olha a responsabilidade, vocês têm o papel de fazer nota, inclusive, para a imprensa. Também. Pode avançar? Próxima comissão. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Receber e analisar as denúncias. Toda denúncia que o Conselho Estadual recebe, eles têm que ter uma deliberação dizendo como que essa denúncia deve ser trabalhada. Como que ela recebe, como que ela entra, se é pessoal, se é por telefone, se é por e-mail, se é anônima. Qual que vai ser o tratamento dessa denúncia lá dentro? Vai virar um processo administrativo interno? Todo processo tem começo, meio e fim, tem que andar, tem que ser alimentado. Quais os instrumentais serão, que já devem existir, que se está aqui receber e analisar a denúncia, tem que ter todo um procedimento para lidar essa denúncia. Se é uma denúncia de maus-trato à pessoa idosa ou se é uma denúncia de um Conselho Municipal do Idoso, precisa estar muito claro, quando você está no regimento interno,
e muito evidente, com certeza, quando vocês colocaram isso, vocês devem ter pensado sobre isso. Proceder à fiscalização de entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso, na forma prevista no artigo 52 do Estatuto do Idoso. Então, eu fiz esses dois destaques aqui, porque tudo isso precisa ter. Quando você vai fazer uma fiscalização numa entidade governamental, que pertence ao Estado, seja o Estado de São Paulo ou o município, e a não governamental. E aí, por que a gente faz se vai até um município, tem conselho municipal, ou só vamos no município onde não tem conselho municipal do idoso? Porque senão a gente também não está avançando com o papel do conselho municipal do idoso ali dentro do chão da política pública, que é o município. Tá? Não estou aqui trazendo nenhum tipo de insinuação, estou apenas trazendo apontamentos que, com certeza, para vocês, isso já está muito bem evidente. Tá? Pode avançar. Próximo. E aí você tem o grupo de trabalho que a gente já falou, o papel do conselheiro, as representações da sociedade civil, do poder público, as reuniões, as eleições, a justificativa, a exclusão e perda do mandato do conselheiro e as disposições finais e transitórias. Pode avançar, e aí só formam os 14 capítulos. Então, coloquei aqui duas perguntas muito simples. Uma eu já até fiz. A outra aqui, em qual comissão temática está relacionada o acompanhamento dos conselhos municipais do idoso? Quem acompanha os conselhos municipais existentes? É a comissão de legislação, de finanças? É a comissão de articulação ou defesa do idoso? Porque está no município. Até onde vocês me falaram naquele encontro, se eu não me equivoquei, eu peço até desculpa, são mais de 300 conselhos municipais. Se está ou não ativo, funcionando, você tem acompanhamento. Naturalmente, pela nossa realidade, vocês sempre recorrem, penso eu, por meio das diretorias regionais de assistência social, as DRACs. Como tem sido feita essa ponte? E aí, sobre as denúncias, já adiantei aqui a pergunta.